Não. Gravando já. Não, mas já tá gravando. Eu peço que desliguem os microfones, por gentileza. Peraí, cadê? Eu vou desligar. Alô? Então, boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos à nossa 36ª reunião ordinária. Boa noite ao nosso convidado, professor Ricardo Alágio, que hoje vai dar tudo certo. Estou vendo que ele está a postos aí. Então, boa noite a todos mais uma vez. Declaro aberta a 36ª reunião ordinária do Rotary Club de Teresina Pissarra para o ano rotário 2019-2020. Passo a palavra ao companheiro Ricardo Dias, nosso diretor de protocolo. Acho que eu estou sem áudio, agora sim. Então, sejam todos bem-vindos à 36ª reunião ordinária do Rotary Club de Teresina Pissarra, ano rotário 2019-2020. O Rotary Conecta o Mundo. Hoje, dia 10 de junho de 2020, iniciamos o expediente do protocolo, lembrando um pensamento de Paulo Harris. A humanidade desliza e tropeça de tempos em tempos, mas, apesar disso, luta sempre para evoluir. Acredito, sinceramente, que a vida tem muito mais belezas ocultas a serem desvendadas do que aquelas que já foram descobertas. Estou certo de que não é de mais dinheiro que precisamos. Precisamos de inspiração, precisamos conhecer melhor as bênçãos do cotidiano que estão ao alcance de todos nós. Em sequência, registraremos as datas comemorativas. Em seguida, destacaremos os aniversariantes da semana. Teremos também as informações rotárias com o companheiro e presidente Cláudio Rego, o expediente da tesouraria com o companheiro Neto Carvalho, o expediente da secretaria com o companheiro Samuel Gonçalves. E teremos uma palestra com o doutor Ricardo Alágio com o tema O PIB do Piauí e as perspectivas econômicas pós-pandemia. E logo em seguida, o horário dos comunicados. E finalizaremos com a palavra do nosso presidente Cláudio Rego. Com a permissão da presidência, registramos as datas comemorativas da semana entre os dias 10 a 16 de junho de 2020. Hoje, dia 10 de junho, Data Nacional de Portugal, Dia das Raças, Dia de Camões, Dia de Artilharia do Exército Brasileiro, Dia do Pastor, Fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, Dia da Língua Portuguesa, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, dia 11 de junho, Dia da Marinha Brasileira, Batalha Naval do Riachuelo, Dia do Educador Sanitário e Corpus Christi. Dia 12 de junho, Data Nacional das Filipinas, Data Nacional da Rússia, Dia do Correio Aéreo Nacional, Dia dos Namorados e Dia de Santo Antônio. Dia 13 de junho, Dia do Turista, dia 14 de junho, Dia do Solista, Dia Universal de Deus, Dia do Profissional de Relações Públicas, dia 15 de junho, Dia do Paleontólogo e dia 16 de junho, Dia da Unidade Nacional. E nesse instante, homenageamos os aniversariantes da semana entre os dias 10 de junho e 16 de junho de 2020. Dia 12 de junho, companheiro Daniel Fabiano Ferreira. Dia 15 de junho, Liana Silva Fernandes Freitas Tapeti, esposa do companheiro Marcelo José de Freitas Tapeti. E no dia 16 de junho, Helena Ferreira, filha do companheiro Daniel Fabiano Ferreira. Passo a palavra para o companheiro e presidente Cláudio Rego para as informações rotárias da semana. Boa noite, companheiros, mais uma vez. Em substituição aqui ao nosso companheiro Paulo Melo, que sempre faz as informações rotárias, eu selecionei aqui o desenvolvimento do quadro associativo. Está muito em voga, né? O nosso clube, na próxima semana, vai dar posse, eu já convido a todos os companheiros, ao nosso novo companheiro aprovado, o nosso amigo Nilton Nunes Filho. Então, Nilton Nunes será empossado na próxima quarta-feira. Então, a nossa reunião de quarta-feira não terá palestra, será a posse do nosso companheiro Nilton Nunes, para a gente compartilhar esse momento. E a última reunião do dia 24
ela também não terá palestra, será festiva de despedidas e tudo mais. Prestação de contas a todos os companheiros. Então, esse momento do desenvolvimento do quadro associativo é muito importante. A gestão do nosso companheiro Samuel, na sequência, já tem alguns pretendentes a serem companheiros, isso é muito bom, né? Vão ser avaliados, passar por todo o critério que nós temos, para que cada vez mais o clube possa evoluir. Então, em que consiste o desenvolvimento do quadro associativo? Abrange basicamente 3 componentes: recrutamento de novos associados, retenção de associados existentes e organização de novos clubes. Como saber se uma pessoa poderá vir a ser um bom rotariano? Bom, não é possível a gente ter essa certeza, né? A nossa preocupação deverá ser com relação à conduta do candidato e com sua capacidade de se envolver em projetos de ajuda às comunidades carentes. Tudo isso, porém, não nos garantirá que ele será um bom rotariano. Então, toda vez a gente aposta, né, a gente imagina com a nossa responsabilidade de rotariano quando a gente convida, mas é claro que a gente não pode garantir. Bom, onde recrutar novos associados? Nós devemos convidar para o Rotary pessoas do nosso relacionamento, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, clientes, etc. Então, que facilita, né, essa noção de compromisso. Poderemos convidar pessoas desconhecidas para o Rotary? Não é recomendável se convidar pessoas desconhecidas para o Rotary, pelo fato de não saber se elas possuem as qualificações necessárias para se tornarem rotarianas. Lembrando o que o companheiro Mário Roberto disse já, não é necessário que a pessoa seja reconhecida de todos, né? Mas principalmente de quem está indicando, porque conhece os demais companheiros. Então, não custa nada fazer essa sondagem. Como propor ao clube um candidato associado? O proponente deverá... Aí tem os critérios, né? A gente adota aqui o encaminhamento à comissão, que vai fazer a análise em votação e depois passa para o conselho e para todos em plenário. Um candidato poderá ser admitido, mesmo com o veto de um membro do conselho diretor? Poderá sim, no caso do veto não ter razão de existir, porque toda vez que há um veto, esse veto e será analisado pela comissão e pelo próprio clube e pelo conselho. Evidentemente que a gente tem todo esse cuidado para não criar um problema para o clube. Então a gente tem, por tradição, se houver um veto justificado, evidentemente nós não vamos admitir o companheiro ou esse pretenso, né, companheiro. Um clube poderá admitir ex-rotarianos que deixaram débito com seu ex-clube? Não. Ao admitir um ex-rotariano, o clube deverá exigir do candidato documento comprobatório que não deixou débitos em seu ex-clube. Um clube poderá estabelecer limites para o número de associados? Não. O estabelecimento de limites para o crescimento do quadro associativo do clube não é apropriado e contraria os princípios do Rotary. Em que consiste a cerimônia de posse? A cerimônia de posse, essa que a gente vai ajustar as nossas limitações aqui, deverá ser um acontecimento de destaque e poderá ser realizada da seguinte maneira: a família ou o cônjuge, se for o caso, deve ser convidado para a cerimônia. O padrinho deverá fazer a apresentação do candidato. O presidente do clube convidará, aí a questão da mesa a gente não tem, né? O candidato fará a leitura de um termo de compromisso rotário. Questão também do nosso PIN não vai ter, né, nesse momento, fisicamente. E o presidente declara o candidato empossado e, por fim, palavras do novo associado. Até mais a gente vai tentar ajustar esse rito aqui na próxima semana, na nossa penúltima reunião. E o que é o padrinho? O padrinho em Rotary é o proponente do candidato. E o compromisso rotário é um termo no qual o candidato associado assume a responsabilidade de cumprir com seus deveres de rotariano. Então, eu já aviso aqui, né, e peço ao companheiro Samuel e ao companheiro Ricardo Dias para essa verificação do compromisso para o nosso novo companheiro ler na próxima semana para a gente repassar e a gente vai dar continuidade. Então, eram essas as informações
Muito obrigado pela atenção, companheiros, e passo a Presidente, palavra. Opa! Presidente, Mário Roberto. À vontade. Só queria, como presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social aqui da sua gestão, inclusive porque, coincidentemente, ontem um companheiro recém-egresso ao clube me perguntou sobre isso, sobre essa indicação, e eu queria só fazer lembrar a todo mundo como é que nós estamos fazendo, né? Eu vejo muito acontecer nas reuniões, os companheiros dizerem que o convidado tem que ir a 3 reuniões para poder ser proposto. Isso não existe. Tá? Não existe isso. O que existe em número de 3 é a votação entre todos os companheiros. Essa é em número de 3. Com relação à ida de um pretenso convidado, de um pretenso associado ao clube, ele pode ir 3, 4, 5 vezes. O intuito disso é que esse possível companheiro conheça o nosso clube, conheça a Rotary, conheça as pessoas que integram o nosso clube, que ele seja também visto pelos companheiros, que os companheiros o conheçam, se possível e de preferência que esse candidato nos brinde com uma palestra. Então, não há essa limitação a 3. Feito isso, depois dele nos conhecer, da gente conhecê-lo, obviamente que dificilmente todos conhecerão, porque nem sempre todos estão presentes nas reuniões. Aí, o que é que o Pissarra faz? A gente simplificou o nosso procedimento. O padrinho manda uma foto com um currículo resumido para o presidente da CDQA. Esse currículo com essa foto é colocado no grupo da CDQA e votado lá. Uma vez aprovado, isso é replicado no grupo do Conselho Diretor. O Conselho Diretor também toma conhecimento. Vale a pena chamar a atenção para o fato de que a gente fala aprovação, mas não é aprovação. É não existir uma objeção. A verdade é isso, é que não haja objeção. E depois de não haver nenhuma objeção no Conselho Diretor, a gente coloca por 3 vezes, aí sim, no grupo oficial do Rotary, uma vez pela manhã, uma vez à tarde, outra vez à noite. E não havendo objeção nenhuma, aí sim o candidato é aprovado e segue para a posse. Então, eu só queria fazer esses esclarecimentos, porque eles ainda geram, esse procedimento ainda gera alguma dúvida nos companheiros. Perfeito, companheiro Mário. Muito obrigado. E quero também lhe agradecer e parabenizar pela sua atuação na comissão. Como presidente da comissão, você soube conduzir muito bem, cumpriu exatamente todo esse passo a passo aí que você falou. Então, muito obrigado, companheiro, por ajudar a nossa gestão. Eu reputo profícuo, porque nesse problema, nesse momento, a gente conseguiu colocar 4 companheiros ainda crescendo o clube e não vamos perder nenhum. Isso é muito importante, que fique registrado isso. Então, passo a palavra em continuidade ao companheiro Neto Carvalho para o expediente da tesouraria. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres companheiros. Boa noite aí o nosso colega Ricardo Alágio, meu colega de CCHL, lá da Universidade Federal do Piauí. Também foi meu professor no mestrado. Entendeu? Com certeza será uma excelente palestra, viu? Isso aí eu conheço profundamente, o conhecimento do nosso colega. Com relação ao expediente da tesouraria, eu gostaria de informar que o nosso companheiro Henrique encontra-se com o controle, onde ele está, à medida que as pessoas vão liquidando, cumprindo com as suas obrigações rotárias, ele vai dando baixa lá no controle e, a partir do dia 1º, estará conosco e vamos nos esforçar aí para também controlar isso muito bem. Então, resumindo, o conselheiro Henrique está
Você deposita, pode fazer a transferência para a conta do Banco do Brasil e enviar o controle para o conselheiro Henrique da Baixa. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Neto Carvalho. Também lhe agradecer pela imensa ajuda. Você como tesoureiro, segundo o caso, o terceiro tesoureiro, mas você sempre presente a todas as reuniões, nos dando esse suporte, acompanhando. E parabéns também pela indicação de ser o próximo tesoureiro. Com certeza o clube vai estar muito bem nesse aspecto, dando continuidade e com a saúde financeira que é necessária. Então, passa a palavra. Opa! Diga, sobre... eu fico para as informações gerais, eu tenho uma dúvida ao tesoureiro, ou esse é o momento? Não, pode falar agora, companheiro. Companheiro Neto Carvalho, quanto que está hoje a mensalidade do clube depois da pandemia e desde que data? R$70. Até março, 230. Em março, houve a metade das sessões presenciais, a metade por videoconferência. Ficou em 150. E, a partir de abril, somente o valor da per capita, que é R$70. Quem pagou todo o semestre, assim como eu e outros, então o efeito foi colocado para frente. E a pessoa tem um crédito. Eu, inclusive, pedi para o Henrique que deixasse o crédito remanescente no dia 30 de junho e a partir do dia 1º de julho para me ficar com todo o controle. Tá. Então, quem é que me passa assim, esse recibo, esse controle? Porque eu paguei semestralidade. Você pagou todo o semestre, então... eu botei... Na realidade, eu botei aquele... Eu passei no cartão em 6 vezes, entendeu? 230. Então, mês a mês está caindo 230. Agora você passa para mim também, junto com 12 mil. Rapaz, mas... Não, Netinho, tu me passa, cara. Não, então não se preocupe que você está com todo o ano rotário pago e tem mais um crédito que você vai até o ano seguinte, então eu vou lhe passar quanto é que você vai ficar, viu? Papai, então eu nem quero mais que tenha essas reuniões presenciais, não. Quero que fique nesse negócio aqui, Não, mas bom é o nosso vinho, o nosso bate-papo presencial e o nosso jantar. Estou brincando. Obrigado, viu? Companheiro Godinho, se você quiser dar uma amostra de companheirismo e transferir esse crédito para mim, eu lhe agradeço. Sessão aí. Muito bem. Em continuidade, o companheiro Samuel Gonçalves, com o expediente da secretaria. Boa noite, presidente. Todo mundo me ouve? Escutando? Beleza. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Hoje eu tenho 2 mensagens. A primeira mensagem é sobre a Assembleia Distrital, que vai ocorrer agora no sábado, dia 13, a partir das 15 horas, tá? Via plataforma Zoom. É interessante para quem nunca participou, vários assuntos vão ser debatidos, como imagem pública, DQA, Rotary Internacional, vários palestrantes de Rotary Internacional, inclusive, tá bom? Então, dia 13, sábado agora, eu vou colocar de novo no grupo. Acho que o Alexandre Magalhães não está aqui, ele já havia postado anteriormente. Companheiros, daqui a exatos 3 semanas, será dia 1º, o dia da nossa cerimônia de posse. Antes de começar aqui a reunião, o Cordão até fez uma pergunta de como seria isso. Ele queria uma explicação, eu vou explicar para todos que estão aqui. A cerimônia de posse ela vai ser mista, híbrida. Então, vai ter a transmissão pelo Instagram oficial, para quem não puder ir, tá? Da transmissão mesmo da posse, né? E um pequeno coffee break para quem for lá. A gente não pode fazer uma festa, todo mundo já sabe por quê. E lá nós vamos seguir os controles de distanciamento, usar as máscaras, vai ter álcool em gel. Quem ficar lá na frente para a posse vai ter cada um o seu microfone. Todas as medidas necessárias para a segurança. Tá? O espaço é bom. Eu gostaria de agradecer, não sei se ele está aqui, acho que ele saiu agora, o Andrade, deu uma saidinha, mas o Andrade foi que... voltou lá. O Andrade possibilitou lá esse espaço, que é ali na FEComércio, na Campos Sales, né? O prédio é Agostinho Pinto, são 2 edifícios, né? Fica exatamente atrás ali do Liceu Piauiense.
O espaço é lá no quarto andar, um espaço muito bom, arejado, as janelas vão estar abertas, tá? Para quem tiver um receio, fica tranquilo. E é isso, vai ser uma cerimônia bacana. Infelizmente, a gente não pode fazer festa. Eu queria colocar uma banda, fazer uma festona, mas a gente deixa para o ano que vem, outra oportunidade. Tá bom? Então, eu estou colocando no grupo e quem quiser vai colocando o nome lá. Eu queria, antes de retornar a palavra ao presidente, mandar um abraço para o Ricardo. O Ricardo é nosso vizinho lá do Oswaldo Cruz. A gente morou muito tempo um pertinho do outro. Ricardo, Rodrigo, Robertão, um abraço para ele. Retorna a palavra ao presidente. Obrigado, companheiro Samuel. E a gente vai informando ao longo da semana, também na próxima, mais detalhes sobre a posse. Creio que até lá os companheiros vão todos estar cientes de como vamos proceder. Tá? Então, muito obrigado também ao companheiro Andrade por ter cedido o espaço, conseguido o espaço. Né? Então, como sempre, ajudando nosso clube, nosso FGD, se Deus quiser aí, brevemente, né, companheiro Andrade? Então, eu passo a palavra ao nosso diretor de protocolo, Ricardo Dias, para mais uma vez apresentar com muita honra o professor doutor Ricardo Alajo, que vai proferir a palestra sobre o PIB do Piauí e as perspectivas pós-pandemia. Com a palavra, o nosso diretor de protocolo, Ricardo Dias. Tem que ligar o microfone, companheiro. Ricardo Alajo nasceu em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, tendo se radicado em Teresina aos 10 anos de idade, quando estudou no Colégio Diocesano durante todo o período do ensino, então chamado ginasial e científico. É formado em Engenharia Civil e Ciências Econômicas, esta última pela UFP. Professor concursado do Departamento de Economia da UFP desde 1984. Possui mestrado e doutorado em Ciências Políticas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e, além de professor da cadeira de Economia Brasileira, é também professor do mestrado em Ciências Políticas e do mestrado de Gestão Pública daquela instituição. Desde 2010, é diretor da editora da UFP, EDUFP, e recebeu a medalha do Pacificador, mais importante comenda do Exército Nacional pelo estudo sobre a engenharia militar brasileira. Também recebeu o prêmio da Fundação Fulbright e da Embaixada Americana pela melhor tese sobre as relações Estados Unidos-Brasil. E recebeu o prêmio Jabuti como editor do livro Ritmo Espontâneo, de John Kennedy Eugênio. Retorno a palavra ao presidente. Muito obrigado, companheiro Ricardo Dias. E com a palavra, mais uma vez com muita honra e com o prazer da sua presença, o professor doutor Ricardo Alajo. Boa noite, estão me ouvindo? Está ótimo, né? Está ótimo, perfeito. Então, eu queria começar agradecendo o convite do Rotary Pissarra, né, dessa palestra sobre o PIB piauiense. Queria cumprimentar os amigos, companheiros, colegas de trabalho, Raimundo, meu ex-aluno, Marcelo Tapetino. Não estou vendo o Marcelo hoje, mas da vez passada ele estava. Né? Todos os outros companheiros de outras jornadas que também estão aqui. Meu irmão Rodrigo também, que, de certa forma, capitaneou essa minha presença. Né? Já entrando no assunto, eu pensei assim, bem, é um desafio, porque eu vou falar para a plateia o que eu vou falar sobre o PIB. Todo mundo aqui entende um pouco de PIB, até que temos, né, pessoas aqui que trabalham nas mais diversas, né, ou no governo, ou em empresas privadas. Então, tem um público aqui que é um público seleto, eu diria, né? Então, um público que entende um pouco daquilo que eu estou falando, ou de que eu vou falar. Então, eu pensei assim, trazer coisas que eu penso que vocês não ouviram. Eu vou tentar falar sobre o PIB do Piauí de uma perspectiva que acrescente alguma coisa a vocês. E a partir de algumas pesquisas que foram feitas na Universidade Federal do Piauí. Nós temos duas pesquisas muito interessantes, que eu vou passar o dado para vocês, e depois a gente pode, depois que eu apresentar tudo isso, vou ser breve, sucinto, não vou falar muito tempo. Eu vou me dedicar mais à questão da estrutura econômica, menos ao governo do Estado. Se for falar dos dois, seria tomar muito tempo. E a minha tese já sobre o tema da palestra é a seguinte: o Piauí, na verdade, é um estado que
tremendos problemas, tem uma estrutura econômica pouco dinâmica. Os problemas é um estado subdesenvolvido, muito subdesenvolvido, baixa produtividade do trabalho. E eu não creio que o Covid vai mudar muito isso, vai piorar um pouco, digamos assim, no curto prazo, né? Mas não é um elemento importante para a gente pensar o PIB do Piauí. Penso que não. Tem problemas estruturais terríveis, né? Esse é o ponto principal que eu pretendo apresentar. O Covid é só, digamos, um acidente no meio do caminho, né, de um barco que não vai muito bem já há muito tempo. Ou não esteve, nunca chegou também a ser um verdadeiro, né, reluzente cruzeiro. Né? Então, começando. Então, alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, o PIB do Piauí não é feito por piauiense. Não é a CEPLAN que faz o PIB do Piauí. Esse é o primeiro ponto. Quem calcula o PIB do Piauí é o IBGE. O IBGE, ao fazer o PIB do Piauí, ele consulta mais de uma dezena de órgãos nacionais e consulta também a CEPLAN Piauí. Lá tem um pequeno órgãozinho, a CEPLAN Piauí, que encaminha esses dados para o IBGE. Mas o que é que acontece? O IBGE também, como outros órgãos da administração brasileira, sofre uma espécie de decadência institucional que já não vem de hoje, digamos assim. Percebendo isso no estado do Piauí também, essa decadência institucional de muitos órgãos. Resultado, eles são obrigados a dizer o PIB do Brasil, porque, inclusive, é lei. A lei de salário mínimo exige isso, não é verdade? Vocês sabem disso, né? O salário mínimo é calculado, né? A inflação mais o PIB, não é isso? Então, eles têm que dizer o PIB no final do ano. Então, parece que todo o esforço se centra nisso aí. O PIB dos estados está tão atrasado que o último PIB foi o de 2017. Nós não sabemos o PIB de 2018, nem o PIB de 2019. O que aconteceu? E já se referindo, então, ao PIB que nós temos, de fato, né, que é o de 2017, aconteceu uma coisa muito estranha no começo do ano, mais ou menos lá em janeiro, o governador do estado reuniu a imprensa e disse que o Piauí estava crescendo como nunca, crescendo mais do que o país, muito mais. Era o segundo estado que tinha mais crescido no país. Bem, ele acaba se referindo. O que ele queria dizer é o seguinte: o que na verdade aconteceu foi o PIB de 2017, realmente o Piauí cresceu 7,7% em 2017. Cresceu um pouco menos que Mato Grosso. Mato Grosso, toda aquela pujança da agricultura. Né? Mas por que o Piauí cresceu 7,7% em 2017? Porque o agronegócio cresceu 130%. Imagine isso. No setor da economia, que 10% da economia cresce 130% naquele bendito ano de 2017. Quando a gente vai ver os dados de 2015 e 2016, é interessante isso. 2015 e 2016, anos recessivos no país por recessão. O Piauí caiu exatamente 1,4%, menos 1,4% em 2015 e menos 6,3%, a maior queda do Brasil em 2016. Veja que é o mesmo número, é interessante isso, né? Se você somar a queda de 1,4% mais a queda de 6,3%, dá exatamente a subida de 7,7% em 2017. Resumindo, em 2017, esse que o governador anunciou agora, no começo de 2020, nós estávamos retornando ao PIB de 2014. Imagina isso. Entenderam isso aí, né? Fazendo essa... descontando. O PIB de 2017 foi exatamente isso, cresceu exatamente no tanto que tinha caído o PIB de 2015 e 2016. Ou seja, em 2017, o tão anunciado aumento do PIB piauiense em 2020 era a volta em 2017 aos níveis de 2014. Então, vocês já imaginam como essas informações, né, são tão... Eu não vou dizer aquela palavra feia de fake news, mas parece até uma coisa assim feita para manipular né, as pessoas que estão escutando os fatos. Né? Entenderam, né? Então, em 2017, voltamos ao PIB de 2014. Em termos reais, né, descontado a inflação, claro, o nominal cresceu. Em 2018, eu suponho que caiu, porque, veja só, se aumentou 7,7%, porque aumentou 130% o agronegócio, ora, qualquer pessoa de bom senso imagina que
o agronegócio não vai crescer 130% no ano, mais 130% no outro ano, e muito menos 130% no outro ano, não é verdade? Isso é impossível. Né? E nós temos, estou vendo o Ezequias aqui, e nós temos um grave problema no Piauí, a indústria, o Estado está se desindustrializando, a indústria vem caindo, perdendo continuamente peso na formação do PIB estadual. Isso também não é só o Piauí, isso é um, digamos assim, é um movimento mais amplo, É todo o Brasil que está se desindustrializando, já desde há muito tempo, no governo do PT, quando o problema do dólar, o Lula deixou o dólar se valorizar muito. E aí que foi quebrando, digamos assim, o Brasil, o consumo durante o governo Lula, o governo Dilma, foi muito baseado na importação de bens de consumo, de insumos de bens de consumo para a população, e nossa moeda se valorizou muito durante todo esse longuíssimo período. Isso trouxe problemas terríveis para a indústria brasileira, problemas que permanecem até hoje, e muito mais para a indústria piauiense, que é muito pouco, mas muito pouco mesmo, competitiva. Eu tratarei desse assunto mais na frente. Então, o PIB não é feito pelo Piauí, e o PIB hoje depende muito desse soluço, o PIB piauiense depende muito desse soluço do agronegócio. Se o agronegócio vai bem, o PIB aumenta. Se o agronegócio vai mal, o PIB diminui. Eu acho que em 2018 caiu. Agora, 2019 aumentou. Agora, 2020 deve ter aumentado um pouquinho, porque também foi um ano bom para o agronegócio. Mas não sabemos. Simplesmente não sabemos. E deve ter cruzado agora, em 2019, cruzou o valor bruto de 50 bilhões de reais. Mas também não sabemos isso, não há nenhum dado, não há nada que nos garanta que isso aconteceu até agora, nesse momento. Então, o primeiro ponto, não é feito por nós, e há um grande desconhecimento do que é hoje o PIB piauiense. Não sabemos. Podemos fazer algum tipo de consideração, mas não sabemos, na verdade. Então, há uma desindustrialização em jogo, há uma enorme dependência para crescer ou não crescer do setor mais competitivo, é o único setor competitivo internacionalmente da economia piauiense, que é a produção agrícola do sul do estado. E é pequeno, nosso PIB é pequeno. Em 2017 era o segundo maior Desculpa. O menor PIB do Nordeste é Sergipe, que é um estado pequeno, mas mesmo assim é quase igual ao do Piauí. O maior é a Bahia, que é era 47 bilhões em 2017, a Bahia era 258, o Ceará 147, quer dizer, o Ceará é 3 vezes maior do que o do Piauí, e o Maranhão é 2,5 vezes maior do que o do Piauí. Então, somos muito pequenos. O Piauí só responde por 0,6% de todo o PIB brasileiro. É baixo, é muito pouco, A nossa população de 3 milhões é mais ou menos 1,3%, 1,4% da população brasileira. Dá mais ou menos isso, né? O PIB é 0,6%, 0,5%. Ele fica variando nesse intervalo. Você tem ideia, gente, o quinto maior PIB do Brasil é o Paraná, que é 440. É 10 vezes maior que o piauiense, o PIB do Paraná, que é o quinto maior do Brasil. Então, o primeiro ponto é esse, não é feito por piauiense. Há hoje um enorme desconhecimento, conhecemos as tendências, na verdade, e oscila muito. Ele não é um PIB que você possa notar assim, uma contínua evolução dele. Ele oscila muito, porque os setores oscilam muito. A própria indústria tem oscilações, você tem um setor de serviço que é muito difícil de medir o que ele produz. E você tem, eu vou falar mais na frente disso aí, você tem uma enorme dependência mesmo das transferências federais. E falando de transferência, é tudo. Depois eu vou mostrar para vocês o conjunto das transferências federais, porque esse é um fato mais importante que eu posso falar para vocês. Então, dependemos muito dessas transferências. Essas transferências elas têm uma tendência a variar, elas variam com o PIB brasileiro. O Piauí não tem nenhuma autonomia em relação à economia brasileira, na verdade. Nós temos uma enorme dependência. Eu me lembro que
no auge dos anos Lula, havia um otimismo. O Piauí, mesmo teve um secretário, até amigo nosso, não vou dizer o nome dele. Não, o Piauí tem um desenvolvimento autônomo. Não existe esse desenvolvimento autônomo do Estado. E isso nos leva, e essa falta de desenvolvimento autônomo e esses problemas, a gente já pode... Sim, só queria falar uma última coisa sobre a questão do Brasil e o Piauí. Então, de certa forma, houve, desde 2002, o governo Lula, até 2014, houve um aumento do PIB contínuo. Eu acho que isso está ligado exatamente ao aumento das transferências federais e o conjunto das políticas que foram aplicadas no país naquele período. Isso é um fato, o PIB tem aumentado. Mas aumentou muito mais por uma dinâmica da distribuição, uma dinâmica da circulação de comércio, do que uma dinâmica industrial, do que uma dinâmica produtiva. Isso estagnou. Quando esse boom de consumo estagnou, o PIB do Estado ficou agora, ele depende muito daquele setor produtivo que funciona, que é o agronegócio. Então, ele varia, o PIB fica variando em torno. Uma vez que o resto, o comércio, de certa forma, as transferências estagnaram, hoje o Piauí depende, para crescer ou não, desse setor mais competitivo, nacionalmente, internacionalmente falando. E aí eu queria passar para uma outra definição, que é a renda per capita. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o produto dividido pelo número de habitantes. O Piauí é pequeno, são 3 milhões de habitantes apenas. Tem um número que é muito preocupante. O IBGE está dizendo que a nossa população está caindo, está parando de crescer. Então, nós nunca vamos ser grandes. Esse é outro problema. Há uma previsão de que 2040, eu não sei se eu vou ver, 2040 faltam 20 anos. A população do Piauí para de crescer, imagine isso. Então, vamos ser um estado pequeno, É um território gigantesco, tamanho de São Paulo, e uma população pequena. E é pequena por quê? Porque, em grande parte, também ela migra, ela vai embora. Do centro-sul para baixo, as pessoas vão embora. Os homens não têm o que fazer. Quem fica são as mulheres e os filhos e os velhos. As mulheres têm um emprego na prefeitura, vai ser professora, vai trabalhar como enfermeira no posto de saúde. Os homens vão fazer o quê? Eles vão embora para São Paulo. Vai estar vendo os ônibus tudo voltando, né? Esse é um problema. Que coisa, os ônibus estão voltando. Sim, eles foram para lá, porque não tem trabalho aqui no Piauí. Hoje tem 1 milhão de piauienses fora do Piauí. É um dos estados de maior migração. 1 milhão de piauienses morando fora do Piauí, trabalhando fora do Piauí, dado o IBGE, da última, eu peguei isso de uns 5 anos atrás. Então, a renda per capita é a segunda menor do Brasil, só ganhamos do Maranhão. O Maranhão é interessante, o Maranhão exporta muito mais que a gente, tem uma agricultura mais dinâmica, mas é mais pobre. É mais pobre porque tem uma população, esses cocais, babaçoais, aqui do Miarim, do Itapecuru, que é muito pobre, muito desgraçado. Então, o Piauí passa, mas só um pouquinho. E eu penso assim, será que nosso pensamento de economista, será que vai haver uma equiparação? Será que em algum momento o Piauí poderá, digamos, se equiparar, pelo menos a média do Brasil, da renda, né? A renda per capita, isso é uma questão do produto per capita, né? Foi feito um cálculo, você teve ideia, que se o Piauí crescesse 2 vezes mais do que a média do Brasil, só em 2058, vai ser quase nunca, né? Só em 2058 que haveria uma aproximação do Piauí da renda média ou da renda per capita brasileira. Eu penso que essa equiparação é uma tarefa para gerações, eu acho. Quem sabe você, eu estou mais velho, mas eu acho que não sei se nós vamos ver isso, na verdade. Eu não sou otimista. Isso nos leva a outro, então, o PIB, a renda per capita, isso nos leva a outro conceito interessante, que é a produtividade do trabalho. É muito baixo no Piauí. Você tem uma força de trabalho hoje, é interessante esse número, 1.500.000 piauienses, mais ou menos. Carteira assinada, uns 190, com 200 e pouco, uns 400 mil, mais ou menos. A força de trabalho, 1.500.000. Então, tem uma produtividade do trabalho muito, mas muito baixa mesmo. A mais baixa do Brasil. Nosso setor informal é gigantesco. E a produtividade é muito baixa. A produtividade do trabalho é exatamente o conceito de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é desenvolvimento econômico. Estou falando de IDH, não, estou falando de desenvolvimento econômico. O que é desenvolvimento econômico? É a transformação de um setor produtivo qualquer, de uma economia, para a maior produtividade do trabalhador. Estão entendendo?
Se você aplica, você inova, aplica novas formas de trabalho, novas tecnologias, você aumenta o seu produto, o mesmo número de trabalhadores, ou até com menos trabalhadores. Na verdade, é o que acontece lá na região de Uruçuí. Enorme produtividade do trabalho. Um trabalhador produz, né? Então, isso é o desenvolvimento. É a tecnologia aplicada ao processo produtivo, aumentando a produtividade do trabalhador. Quais são os setores da economia piauiense que têm uma produtividade, pelo menos média, em relação ao Brasil? São pouquíssimos, eu diria, né? Pouquíssimos. Embora eu não considere a economia teresinense, eu vejo aqui em Teresina, até no setor de serviço, eu vejo que há um certo dinamismo, consegue se equiparar, digamos assim, tecnologicamente, pelo menos a determinados setores nacionais, na verdade. Vou dizer que nós somos um deserto de tudo. Aqui não, né? Teresina tem um setor forte comercial, né? Tem uma concorrência pesada em vários setores do comércio. Mas essa é uma questão. Então, a produtividade, ou seja, o desenvolvimento, em outras palavras, produtividade é desenvolvimento. Ela é baixa, mais baixa, e é a pior do Brasil. Né? Em termos de você dividir o produto pela força de trabalho, você vai ter o menor índice brasileiro, o que mostra que é a economia menos dinâmica do país, por que pareça. Isso, lá no Departamento de Economia, eu vou dar um dado agora interessante, que acho que vocês não conhecem. Fizemos uma pesquisa em números de 2010, valores de 2010. Posteriormente, o deputado Júlio César fez a mesma pesquisa. O que nós fizemos? Nós somamos tudo, mas tudo mesmo, que o governo federal passa para o Piauí. Imagine isso. Tudo. E depois pegamos tudo que o Piauí manda para o governo federal. Vou só ler aqui rapidinho. Né? O FPE, o FPM, o Fundeb, Estado, Fundeb, Município, SUS, Bolsa Família, benefício da Previdência, despesas do salário do funcionalismo federal. Somamos tudo isso. Entendendo, né? Pegaram aí, né? Gente, isso dá 49% do PIB do Piauí. 49%. Ora, a nossa renda per capita já é menor. Então, imagine uma hipótese dramática que o Piauí fosse um país independente. Na mesma hora, sumiriam 49% de toda essa renda. O PIB cairia metade. Se não houvesse esse pacto federal, nós ganhamos em muito. Isso é o tal do pacto federativo que nós recebemos. O que é que nós enviamos? Imposto de renda, IPI, COFINS, PIS/PASEP, CID. Um total de 8% do nosso PIB. Ou seja, a gente recebe 49% do nosso PIB e enviamos 8% do nosso PIB. Nós fizemos esse cálculo lá na universidade. Depois, o deputado Júlio César, que é um cara esperto, o Júlio César fez esse cálculo e deu a mesmíssima coisa, 2 anos depois. Ou seja, não mudou. Eu acredito que hoje também, se for fazer, vai dar a mesma coisa. Não há razão para imaginar que essa dependência tenha mudado. Ou seja, metade da renda do Piauí, 49%, depende de transferências federais. Imagine isso. É o pior caso do país. Você tem ideia, em São Paulo, os casos menos terríveis são São Paulo e Santa Catarina. Um parece que é 7%, outro é 9%. Esse grau de dependência. Então, nossa economia depende, mas muito mesmo, Por outro lado, estou falando da economia como um todo. Estou falando da economia como um todo. Recebe, isso vem, se espalha pela população, né? Porque imagina só, né? Bolsa Família, benefício da Previdência, funcionalismo federal, é muita gente, é muito contra-cheque. Né? Se for para o governo, a entidade governo do Estado, hoje, as receitas próprias, o Raimundo está aí, o Felipe também, eu acho que esse povo que... No orçamento, eu acho que isso aqui é 2018 ou 2019, as transferências federais para o governo do Estado, né, representam 51,9% das receitas do Estado. E as receitas próprias são menores que as transferências federais. Receitas próprias, quer dizer, os impostos que o Estado arrecada aqui dentro do Piauí, no Estado do Piauí. Mas fizemos, isso aqui é muito interessante, porque nunca ninguém tinha
feito isso, nunca ninguém tinha botado no papel isso aqui, mas é o cálculo que alguém quiser eu posso mandar, tem esses, é muito interessante até para a pessoa entender o que é o Piauí isso aqui. Posteriormente, fizemos um trabalho, esse foi o maior trabalho que o Departamento de Economia já fez. Nós nos preocupamos com a seguinte coisa, nunca ninguém tinha pensado em fazer, nem nunca ninguém fez depois disso, nem antes. O que é que o Piauí recebe dos outros estados? O que é que nós compramos dos outros estados e o que é que nós vendemos para os outros estados? Isso. Porque a nossa preocupação é essa. Será que não tem um furo aí? Será que não está saindo dinheiro demais do Piauí para os outros estados? E essa é a questão. Fizemos uma pesquisa, foi a coisa mais linda do mundo. Usamos o dado da... Como é o Raimundo aí, é o da CAI, como é CAI? Usamos os dados de entrada e saída de mercadoria no estado do Piauí. Fomos muito bem recebidos na Secretaria de Fazenda. Fizemos uma planilha de 56, que era as entradas e saídas dos 26 estados, né? E mais aquelas centenas de classificações fiscais lá que a Secretaria de Fazenda usa. Imagina a planilha dessa, é um negócio gigantesco, mais de se ver. Aí descobrimos primeiro quem é o nosso principal parceiro comercial do Piauí. Imagine. Acho que é fácil responder isso. É o Maranhão, cara. O Maranhão é o nosso principal parceiro comercial. E todo aspecto, é para onde nós mais vendemos e é de quem mais nós compramos. Bem interessante isso. Cara. Segundo parceiro comercial é São Paulo. Né? Terceiro, é o Ceará. Quarto, Pernambuco. O Maranhão é de longe o nosso maior parceiro. Aproximadamente 28% das nossas vendas vão para o Maranhão, é basicamente a soja. E quase 40% do que nós compramos vem do Maranhão. Mas, professor, como é que pode loucura essa? Sim, pense só no combustível que entra de São Luís para cá. Pense é muito também produto farmacêutico que entra no Piauí via Maranhão. E a enorme capilaridade que existe, a enorme fronteira entre Piauí e Maranhão, verdade? Então, nós chegamos, cruzando os dados da Secretaria de Fazenda, ninguém nunca soube disso. Nós nem divulgamos muito essa pesquisa. O Maranhão é o nosso principal parceiro comercial, por incrível que pareça. Não é tão incrível assim. Bem, é um dado relevante, eu acho. Outra coisa, nós somos um estado, e outra coisa sobre o Piauí que nós conseguimos descobrir, nós somos inseridos na economia nordestina. Muito mais do que na economia nacional, porque tirando São Paulo, os principais parceiros são Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. 68% das vendas do Piauí são para o Nordeste. Imagina o Armazém Paraíba, por exemplo. Não é tão difícil mais visualizar isso. 68% das vendas do Piauí são para o Nordeste. E de tudo que a gente compra, 52% vem do Nordeste. Então, somos uma economia regional. Estamos captando isso, né? Esse é um dado, eu acho que esse foi uma grande pesquisa que nós fizemos, que ninguém tinha essa noção. Havia muito... Mas o mais importante disso é que a gente conseguiu medir o final de todas as saídas e entradas, e aí chegamos, e esse é o ponto mais importante da pesquisa, nós chegamos ao valor de tudo, de que, primeiro, chegamos a descobrir o seguinte, primeiro, que esse comércio é extremamente deficitário, como era de se esperar, certo? Esse comércio é deficitário e ele nos rouba por ano, rouba é uma forma de dizer, né? Ele nos rouba por cento, quase 30% do PIB do Piauí sai do Piauí, porque o Piauí não produz quase nada do que consome. Nós chegamos a esse número, que ninguém tinha. Acho que vocês estão ouvindo pela primeira vez isso, né? Você não tinha escutado isso ainda. Né? Então, nós chegamos a duas grandes pesquisas. A primeira grande pesquisa, nós chegamos à conclusão que as transferências federais respondem por 50% do PIB. E nós perdemos, por ano, algo em torno de 30% do nosso PIB que sai do Estado. Então, o comércio é deficitário, porque basta entrar em qualquer supermercado Teresina para ver que não tem quase nada de piauiense lá, na verdade. Não é nada de, digamos assim,
excepcional esse pensamento, mas nós não tínhamos, digamos assim, a escala, né? A escala desse valor, que eu acho que é importante pensar em 30% do Piauí vai embora, não fica aqui, porque não produzimos coisas que poderíamos produzir. Né? Podíamos ter um processo de substituição de importações nacionais aqui no Piauí, mas isso não acontece, né? Não sei se vai acontecer. Esse é um ponto aqui. 30% desce do Piauí com os outros estados, 30% do PIB vai embora. Então, essa é uma pesquisa, eu acho, relevante, nós chegamos a isso. É uma economia regional extremamente deficitária no comércio com o resto do país. Isso é o Piauí. Isso dá uma ótima visão do PIB piauiense, eu diria. A gente pode olhar também, né? A gente pode olhar o PIB através da ótica da renda. Né? Se a gente olhar para a renda, então a gente já pode pensar, eu já falei, a renda per capita baixa, você tem renda per capita baixa, você tem pouca produtividade, uma baixa dinâmica produtiva, pouca indústria, pouca produção para o consumo próprio do Estado. Né? E isso não gera emprego, evidentemente, é uma economia que não gera emprego. Né? Então, primeiro ponto, do ponto de vista da renda, hoje o Piauí tem um dos maiores setores informais do país. O maior setor informal do país é o Pará, com 64% quase. O Pará parece que é o pior caso. Mas o Piauí não fica muito longe, não. 58,8% da força de trabalho piauiense, dos 1.500.000 que eu falei, né? Eles estão no trabalho informal. E agora saiu agora já, de certa forma, a gente já pode até pensar na questão do Covid. Saiu agora uma estatística terrível, né? Que o Piauí tem a pior taxa de subutilização do trabalho. O que é a taxa de subutilização? É o seguinte: a taxa de desemprego. Isso saiu agora em maio agora. Poucos dias atrás o IBGE anunciou. Eu tenho esse dado, se vocês quiserem eu posso passar, quem quiser. Então isso soma o quê? O desemprego, quer dizer, são aquelas pessoas que estão procurando emprego, não estão encontrando, isso é feito por pesquisa contínua do IBGE. Mas o somatório daqueles que acham que não estão trabalhando tanto que poderiam trabalhar ou ganhar os tanto que estão trabalhando, mas aqueles que não estão fazendo nada, os nem, não é isso? Para vocês terem uma ideia, esses valores são, eu anotei aqui, nós temos hoje 200 mil desempregados, que dá mais ou menos 13,7%, é a mais alta taxa histórica nesse momento, dos últimos 20 anos. Temos 300 mil pessoas que acham que estão ganhando menos do que deveriam, ou do que querem ganhar, e 270 mil que não estão fazendo nada, porque não estão estudando, nem trabalhando, nem nada, nem coisa nenhuma. Ou seja, 770 mil pessoas, que é quase metade da força de trabalho. Embora não esteja incluso dela, esses últimos aqui não estão inclusos. Eu estava vendo as estatísticas do ponto de vista da renda, questão do Covid, né? O IBGE, uns 10 dias atrás, saiu essa estatística do desemprego, e eu tenho estatística aqui de que aqui em Teresina, até o mês de abril, estou dizendo isso por quê? Porque é para dizer que a coisa já estava feia. Né? Nós já somos há muito tempo a maior taxa de subutilização do trabalho no Brasil. Isso já vem há muito tempo, Piauí, assim. Mas agora piorou, né? Com esse desemprego que aumentou agora durante o Covid. As últimas estatísticas falam de 58 mil pessoas foram colocadas para fora, 7 mil domésticas, 20 mil terceirizados. É interessante isso aí, terceirizados, com demitidos, foram. Prefeituras e governo do Estado. Quer dizer, eles não fazem o governo do Estado não faz os ajustes e deixa para fazer quando a desgraça está grande, no momento mais errado, na verdade. Eu participei do plano de trabalho do candidato em 2018, ajudei o Jorge lá na candidatura do Luciano. Na época, eu não quero falar muito do governo do Estado, não é o foco hoje. Mas na época a gente se espantou, aquilo é verdade mesmo, nós temos 69 unidades pagadoras, né? 69 unidades administrativas.
E o plano, na época, do Luciano era baixar isso para 38, né? E fazer um ajuste grande para o Estado poder voltar a investir. Né? Porque todo o dinheiro é comido pelo custeio, pelo pagamento da... O Piauí está investindo algo em torno de 700 milhões. Isso porque tem empréstimo. Se não tivesse os empréstimos, não investindo. Tá? 700 milhões não é nada. Imagina só o mercado imobiliário aqui em Teresina. O Rodrigo está aqui. Né? Quanto é que o mercado imobiliário, num ano bom, investe aqui em Teresina? 700 milhões não é muita coisa, vocês sabem disso, né? O dinheiro que o governo tem para investir, para construir estradas, escolas, hospital, simplesmente não dá, né? É praticamente a situação falida. Né? E isso dependendo de empréstimo. Mas não quero falar sobre isso. Mas demitiram agora 20 mil terceirizados. E a construção civil, algo em torno de 15 mil, mas isso aqui é dados de começo de abril, e certamente a situação hoje é pior, porque em abril muita gente deu férias, e agora as férias acabaram, e quando voltaram não tinha trabalho, muita gente foi demitido. Mas isso é, digamos assim, não é esse que eu estou querendo mostrar. Isso não é, isso é conjuntural. O Covid é conjuntural, ele vai passar. Mas a estrutura do Piauí é que é problemática já. Né? Tem uma estrutura pouquíssimo dinâmica, enormes problemas, e que eu penso não vão ser resolvidos no curto prazo. Né? Um longo prazo. É trabalho com uma geração, né? Essa solução disso. Teresina, nesse momento, tem o maior desemprego da sua história, já registrado 15,5%, nesse exato momento. É dado 10 dias atrás do IBGE. Eu recebi, se vocês quiserem também eu posso repassar. Então, eu acho que eu já falei o essencial, eu vou resumir. Eu venho dizendo há muito tempo já, em várias entrevistas que eu dei, que sem o Covid, vamos anular o Covid, vamos abstrair o Covid. O Brasil está numa crise, a maior crise recessiva da sua história. O Covid veio numa péssima hora, não é verdade? Essa crise, dentro dessa crise nacional que vem em 2014, uma crise muito recessiva, da qual não saímos ainda, né? O Piauí estava na pior situação possível para sair dela, porque é o estado mais dependente do governo do estado, do governo federal. 50% da renda do governo, transferência. 49% do PIB, transferência federal. Olha, se o Brasil não vai bem, o Piauí não vai bem. Enquanto não houver o ajuste das contas, não pode ficar desse jeito. Mas não podemos depender, mas também está errado, não podemos depender indefinidamente do ajuste nacional. Mas, infelizmente, é assim que as coisas são. Do meu ponto de vista, o Piauí, nesse momento, é o pior posicionado, eu acho, nas questões de recuperação do Covid. Mas, na verdade, é o pior posicionado em termos também de sair, mesmo abstraindo, se não houvesse Covid, ele seria o pior posicionado no país, dado enorme, mas ser o estado mais dependente, né, da situação do governo federal. Para sair da crise, nós estamos metidos desde 2014. Solução. Bem, eu acho que vocês vão perguntar. Acho que a solução eu vou deixar para as perguntas, que alguém vai dizer, poxa, pessoa, então o que nós vamos fazer? Eu acho que eu fico por aqui, eu acho que eu já dei as estatísticas que eu queria fazer, então fico aqui aberto então, para as perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo Alágio. Assim como na semana passada, né, com os nossos dois outros professores que estavam aqui, esses dados assustam a gente, né? E aí, certamente, essa pergunta que o senhor falou, quanto à solução, ela vai acontecer se ninguém fizer, já sabe o que eu vou fazer. Mas, então, eu vou esperar que... Tem companheiros que estão querendo sair correndo. Na verdade, aqui a ideia é a gente construir soluções, né? Que o professor quer colocar um quadro, né, real, não é um quadro pintado, para a gente discutir. Então, pela ordem, vou seguir uma ordem já de inscritos. Quem quiser se inscrever pode colocar aqui no chat que eu vou escrevendo no acréscimo aqui pela ordem, o companheiro Ezequias.
tomar uma água. Companheiro Cordão, depois eu passo ao Ezequias. Companheiro Cordão, por favor. Ok. Boa noite, companheiros. Eu achei duas perguntas mais interessantes hoje, depois eu vou entrar na pergunta direto com o Ricardo, que é da minha geração. Foi quando o Ricardo e o Samuel perguntaram para a gente se a gente estava escutando bem. A gente não podia responder, porque o microfone está tudo fechado, né? Então, essa pergunta é meio capciosa. Vocês estão escutando bem? A gente não pode responder, que está tudo fechado o microfone. Então, não pergunte mais isso, porque não adianta perguntar para a gente. Cordão, mas existe o dedinho, cara. É só colocar legal. Ó. Olha, aí dizem que eu sou polêmico, tá vendo? Mas essa pergunta eu achei interessantíssima, entendeu? Agora é o seguinte, eu vi aí o André Bahia e o Andrade Júnior quase presos já pela UMOV, porque passaram lá pela casa do prefeito, né? Mas o Ricardo Alage, se ele soltar esse vídeo aí que ele gravou aqui com a gente hoje, que está gravado, rapaz, eu vou te contar. Ninguém vota mais desses caras que estão aí, viu? Porque o Piauí, eu vou dizer para vocês, eu vi o Vicente dizendo aí que tem vontade de sair correndo, e a pergunta que eu faço para o meu amigo Ricardo, que já fizemos várias farras juntos na época da nossa juventude, Ricardo, não é frustrante para você ter todo esse raio-x do nosso estado? E o que é que faz você ficar aqui, morar aqui? Porque eu te digo uma coisa, cara, eu não tinha noção, eu juro para ti, desse raio-x do meu estado. E eu estou aqui estarrecido com esse caos administrativo. E aí eu digo uma coisa, sem defender A ou B. E não vamos querer imputar todo esse caos a 16 anos de PT, porque o Brasil foi governado muito antes disso pelo PT. E a gente veio governado o tempo todo. E esse acúmulo de pobreza no nosso estado não pode ter sido só de agora, né? Então, realmente, eu queria te fazer essa pergunta. Não é frustrante para ti conhecer todo esse caos e morar no nosso estado? O que é que te faz morar aqui ou não sair daqui? Essa é uma pergunta que entra na questão pessoal, né, o Cordão? Eu penso... Estão me ouvindo, né? Então, tá. Aí eu penso... Eu me lembro do Gilberto, já que você falou das nossas... Né? O Gilberto Gil uma vez falou que a Bahia tinha dado ele reggae e compasso, ou seja, que o fato de ter nascido na Bahia, né, aquilo deu a ele a oportunidade de ele ter um destaque nacional. Na verdade, acho que ele está querendo dizer isso. Né? Eu penso que sociedades, digamos, não tão de economia, não tão dinâmica e nem tão modernizadas do ponto de vista social e político como a nossa, realmente as oportunidades são poucas e eu acho que não só eu, mas todo mundo aqui, digamos assim, paga o preço um pouco disso aí. Né? A gente fica lutando, né? Nós, funcionários públicos e empresários, ficam lutando por um bolo que é pequeno, digamos assim. Né? Há uma espécie de competição entre as pessoas por algo que não é tão grande nem tão valioso como quando você está lutando, digamos, nas melhores condições em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né? Então, digamos, de certa forma, nos acomodamos. Isso é muito perigoso, porque leva uma certa acomodação. Né? Já cheguei aqui, agora não tenho mais para onde ir, porque o Estado não oferece. Né? Então, na verdade, um dos pontos principais, então, para responder você, é uma pergunta complexa essa, do meu ponto de vista. Eu me sinto como muita gente que deve se sentir também, restringido, digamos assim, né? Em torno do seu potencial. Quer dizer, eu, como ser humano, conseguir chegar ao potencial do que eu sou, nem todo mundo pode responder positivamente isso no Piauí. Eu penso que as pessoas que chegaram aqui, eu acho que as pessoas que estão aqui no Rota Pissarra são pessoas que, de certa forma, conseguiram desenvolver o seu potencial, né, daquilo que queria atingir na vida. Mas isso o Piauí não é exatamente um lugar que dá regra e compasso para todos. E a regra e o compasso vem, claro, com oportunidades econômicas e sociais e de igualdade entre as pessoas. Isso não vai ser construído no curto prazo, certamente não. Obrigado, Ricardo. Valeu. Cordão, quer fazer alguma consideração? Não, eu só queria agradecer a ele. E aqui eu quero só ler aqui que diz que
empresário que tem aqui investimento de São Paulo é o Andrade Júnior. Os restos ninguém tem mais, entendeu? Isso eu não sei. Obrigado, companheiro Cordão. Obrigado, professor Ricardo. Pela agora, voltando à ordem, né? Vou pedir licença ao meu padrinho, companheiro Gondim. Companheiro Ezequias. Estão me ouvindo? Peço desculpas, o sistema reiniciou meu computador automaticamente, eu não tive o que fazer. Alágio, eu quero dizer para você que eu fiquei imensamente feliz com a sua exposição. Nós já nos conhecemos de longa data. Em 2010, nós estávamos lutando para fazer o Fórum Piauí 2020, em que nós fazíamos propostas para o progresso do Piauí para agora. E nós fomos assessorados por um grupo de economistas ligado com o setor intelectual, com a universidade, e você nos deu a honra de ser uma dessas pessoas que nos aconselhou. Nós estávamos, na época, discutindo como levantar essas informações, como conciliar, e tivemos sempre o apoio de pessoas lá do Departamento de Economia, e foi muito útil para a gente. Inclusive, o próprio Márcio Braz, que já era meu amigo e que até trouxe vocês, continua até hoje ligado à Associação Industrial, que agora mudou o nome para CIEP. Sobre aquele trabalho, eu não vou tomar tempo, nem vou fazer outra palestra, mas só para citar que foi feito um trabalho que foram feitos, se eu não me engano, 57 proposições para o progresso do Piauí, uma série de medidas, infraestrutura, medidas regulatórias, etc. Dessas 57, só 8% foi realizada. Então, o resultado do balanço desses 10 anos é que apenas 8% que nós propusemos foi realizado. Isso volta para aquela frase do Lai Ribeiro, que ele dizia que o sucesso não ocorre por acaso, e a gente adapta e diz que o fracasso também não ocorre por acaso. Né? Completamente construído. Exatamente. Então, assim, dentro disso, eu e o Andrade tivemos uma série de reuniões na CEPLAN e fizemos uma pergunta recorrente que a gente fez, o seguinte: e afinal, qual é o balanço comercial do Piauí? Que você acabou de responder aqui de uma forma muito clara. Entre o Piauí vende e o que ele compra, como é o balanço? E nós temos, então, um balanço negativo. Onde a gente quer chegar? É que essa é a justificativa para o desenvolvimento industrial. O Brasil perdeu a guerra da indústria quando o próprio Mário Henrique Simonsen acabou com as políticas de substituição de importação, ou seja, toda aquela ideologia do BNDES financiar o crescimento do Brasil foi desviado, aí botaram S no BNDES e grande parte dos recursos foram destinados a uma série de investimentos de infraestrutura básica, de saneamento, etc., que já era função do próprio governo de fazer, né? E, então, ele tirou simplesmente a fonte e escasseou aquela. Bem, mas isso é uma outra história. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: na sua opinião, essa pergunta que eu quero lhe fazer, você acha que uma maneira de nós revermos esse quadro de dependência, principalmente comercial, porque está na base de tudo, poderia ser, caso o Piauí voltasse a ter algum tipo de industrialização, ou pelo menos que ele insistisse nessa utopia? Eu pergunto isso, por exemplo, há 20 anos atrás, nós tínhamos no Piauí cerca de 30 indústrias de óleo, indústria extrativa, mas era indústria. Hoje é zero, todas quebraram. Tem uma lá em Esperantina, fingindo. Não é possível que tivesse 30 incompetentes. É porque o negócio deixou de ser atraente. Então, eu pergunto para você, na sua opinião, você acha, ou eu estou equivocado, que a indústria é estratégia para o Piauí retomar o seu caminho? Segundo, eu lhe pergunto o seguinte, é uma segunda pergunta que não tem nada a ver com isso, é mais, vamos dizer assim, circunstancial. Há uns 6, 7 anos atrás, 9 anos atrás, o governador Wellington Dias estava anunciando para o mundo que tinha desenvolvido no Piauí uma grande técnica de PIB projetado, certo?
que, na minha opinião, sinceramente, sem muito rodeio, uma picaretagem inominável. E eu fui chamado para assistir uma palestra daquela no Palácio do Canac, e lá fui entrevistado pela aquela... Como é essa gordinha do Canal 10, a Maia Veloso. E ela me perguntou, eu falei, olha, isso aí é um troço sem o menor sentido, na minha opinião, eu não sou a última pessoa a responder sobre isso, tem muita gente melhor capacitada, mas isso é uma coisa sem sentido. E tal, e não adianta a gente projetar um PIB, é como eu chegar para um banco e ele perguntar, cadê seu balanço? Eu digo, não, eu não vou lhe dar meu balanço, mas vou lhe dar minha projeção, meu balanço para daqui a 2 anos. Vamos ver se ele me presta dinheiro. E aí eu coloquei isso para ela, ela disse, não, mas refazendo a pergunta, se isso se concretizar, seria bom ou não? Aí eu caí, falei, seria. E respondi na sequência como seria bom. Ela pegou a minha fala, editou, colocou a pergunta da primeira, que eu dei uma resposta negativa, e colocou a resposta da segunda, e eu saí lá como elogiando o governo do Estado. Então, tapetão. Então, eu pergunto para você, o que você acha do PIB projetado? Então, são 2 perguntas. A primeira, a questão de uma política para equilibrar essas nossas contas, esse nosso balanço de pagamento, se você acha que a indústria estaria no seu aconselhamento, e o segundo, essa questão do PIB projetado. Pois não. Eu acho, Ezequiel, engraçado, eu estava pensando ontem nisso, a questão se era possível uma política de substituição de importações no Piauí. Será que é possível? Tem um grave problema. Qual é o grave problema? A competição. Por exemplo, nós somos pequenos, o Ceará e o Maranhão estão do nosso lado, não é verdade? E nós sabemos que esses estados, como eu acabei de dizer, são os estados que, né, compõem boa parte do fluxo de bens de consumo para o Piauí. Nós somos capazes de montar indústrias que possam competir com as indústrias cearenses, com a indústria maranhense, que já manda com a agricultura maranhense e a agricultura cearense, que não chegamos nesse nível, quer dizer, eis o problema. Eu acho que isso, em parte, poderia haver uma política, digamos, industrial do governo do Estado. Mas isso seria um outro governo, não esse governo que está aí, porque eu não gosto de criticar, mas alguém sabe qual é que é a política de negócios do atual governo? Ninguém sabe, acho que nem sabe. Se você perguntar, o que é que vocês pensam qual é o propósito de vocês em relação ao empresariado piauiense, eles não sabem responder, porque isso não existe. Eles nem pensam nisso. Teria que ter uma... Não pensam, não existe esse documento, nunca ninguém viu. Não teria que ter uma revolução copernicana, uma coisa de 300 mil graus, de ir para a Lua e voltar, para poder se pensar novamente no Piauí. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que podiam dizer, bem, esse ramo aqui, sei lá, o aviário, a indústria de óleo, tem chance. Então, podemos investir. Mas também não temos, o Estado não tem mais, digamos, capacidade de fornecer capital. Na verdade, o nosso banco aí é uma mentira. Não existe esse banco de fomento que criaram, nunca foi capitalizado e não funciona, na verdade, né? Então, esse é um problema grave também. Então, o Estado do Piauí não tem os meios materiais, não tem a vontade e, pior, também não tem uma burocracia capaz disso, entendeu? Eu não vejo no Estado a burocracia, né, a vontade e os meios materiais de fazer isso. Então, tem que ter uma revolução copernicana e esperar, né, que haja também uma nova boa vontade lá no futuro, porque atualmente não vai rolar, certamente não. Em relação ao PIB potencial, eu na verdade, eu fiquei... Você falou PIB, como é que é? PIB projetado. Projetado, eu não sei exatamente o que é isso. O que eu mostrei para vocês é que o PIB ele oscila muito, e o último que temos é o de 2017. Então, isso tudo é um pouco mais do que uma peça de marketing. Eu acho que hoje, infelizmente, a CEPLAN não passa de um... Hoje, o que a CEPLAN faz de mais importante é aquela fala do final do ano do governador e a coisa que se esgota naquilo, né? Então, ele não tem uma burocracia, não existe uma burocracia voltada para o desenvolvimento econômico, ou que está pensando no desenvolvimento econômico, não existe, está liquidado, até fecharam a Fundação CEPA agora. Então, a CEPLAN é pouco mais hoje do que uma peça de marketing, digamos assim, e aí o governo do Estado falar de PIB projetado é simplesmente uma fantasia, né, sobre a qual não há muito o que falar. Tá?
É assim que eu vejo. Alguma consideração, companheiro? Não, quero só agradecer e dizer que ele está claro e cristalino. Obrigado, companheiro, pela ordem. Companheiro Andrade Júnior. Construtor, não. Ezequias, depois tu fala da gordinha, Ezequias, da gordinha. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite. Doutor Ricardo, é o seguinte, eu, ao contrário do meu companheiro presidente do Conselho de Anciãos, eu não estou feliz com a sua fala. Pois não. Eu quero parabenizá-lo pelo seu conhecimento, mas pelo que você nos disse aqui, eu estou, na verdade, muito preocupado, porque a gente já imaginava isso, o Jorge Mendes vem falando isso muito lá no nosso movimento Empreender, mas essa constatação que me causou mais susto foi de que do nosso PIB, 49% são repasses do governo federal. Isso me preocupou muito. Mas bem, para não me alongar e não fazer uma palestra, que eu pensei que o Cordão fosse fazer, mas o Ezequias o substituiu nessa função, eu quero fazer duas perguntas. É sobre a desindustrialização, doutor Ricardo. Eu tenho dito, e aí eu queria sua opinião, eu tenho dito que a nossa indústria brasileira, ela responde por 20% do PIB nacional. E aqui no Piauí é 12% aproximadamente, conforme números da CNI. E eu tenho dito em algumas colocações, em algumas entrevistas, na verdade eu sou um sonhador. Então, eu tenho dito que é um número desanimador quando se pensa numa indústria que pode trazer soluções para o social, para o emprego. Eu acho que a indústria seria o grande vetor para resolver vários problemas do nosso Estado. Eu tenho dito que, apesar do número, né, e acanhado da participação da indústria na geração de emprego e na geração do PIB do Estado, eu tenho dito que está aí um grande celeiro e uma grande oportunidade, por quanto nós vemos o Piauí com potenciais incríveis, né, de instalação de indústria aqui no nosso Estado. E gostaria, a primeira pergunta é essa, de que você analisasse isso sob o aspecto econômico da grande possibilidade que nós temos de ter uma indústria pujante aqui no estado do Piauí. Lógico, como você bem falou há pouco, não pode continuar com esses princípios que estão aí colocados, teríamos que haver uma mudança radical, né, na gestão e tudo mais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda colocação não seria nem uma pergunta, ou isso também uma pergunta. Eu fui convidado pela CEPLAN para o lançamento do PIB 2017. E lá, agora, eu acho que foi novembro, dezembro, não me lembro. Janeiro. Foi janeiro, eu acho. Foi, por aí, janeiro. E eu fui colocado na mesa e me deram um momento de falar. E eu disse, olha, eu estou impressionado. Eu tive que falar, eu não aguentei. Olha, eu estou impressionado com tanta tecnologia, com tanta informatização da Receita Federal, do Judiciário e tudo mais. Nós estamos aqui discutindo, recebendo, tinha coquetel, tinha um monte de coisa lá e tal, uma banda, um cara tocando violão, o PIB de 2017. Eu digo, cara, como é que a gente vai conseguir planejar um Estado ou um Brasil se a gente se baseia no PIB de 2017? Só era isso e quero ouvir suas colocações. Realmente é patético nessa coisa do apresentar em 2020 o PIB de 2017. E não sabemos nada, na verdade, que aconteceu nos anos 2018, 2019, que 2017 já se perdeu no passado, né? Mas você tocou novamente na questão da importância da indústria para o Estado, e esse é um fato, né? Que a indústria tem uma série de vantagens, porque ela
ela cria, digamos, empregos de qualidade, e dependendo do nível de produtividade, os salários podem ser melhores do que a média dos salários estaduais, que também é importante, você sobe a média do salário. E aí temos duas coisas, né? Primeiro, a indústria nós poderíamos fazer a substituição de importações, poderíamos estar produzindo no Brasil, aqui no Piauí, desculpa, aquelas coisas que facilmente seriam feitas, né? Não sei por que todo biscoito tem que vir do Ceará, por que uma série de coisas, né? A farinha de trigo tem que vir não sei de onde, a farinha de milho não é feita aqui, por aí vai, né? Então, muitas coisas básicas, né, de coisas de consumo em larga escala. Teresina é um mercado consumidor grande, ninguém pode negar isso, né? Seria absurdo dizer que Teresina não tem um mercado consumidor. É sim um mercado consumidor grande, né? Tanto para a indústria da construção civil, para a indústria de supermercado. É um mercado grande, o mercado não falta, nós não temos um problema de mercado em Teresina e adjacência. Pelo contrário, nós temos muitas oportunidades. Então, poderia haver um esforço, sim, de se encaminhar para uma indústria, né, de substituição de importações daquilo, para não termos esse rombo gigantesco que a economia piauiense tem todo ano, né, esse comércio deficitário. Bom, existe uma outra coisa que às vezes eu me preocupo com eu detesto aquele negócio que diz assim, o Piauí é muito rico. Rico de quê? Puxa, não sei o que é. E riqueza é aquilo que dá emprego, na verdade. Não adianta dizer que tem um potencial não sei o quê, ou tem aquele outro potencial. O importante é que essas coisas se realizem, se concretizem, na verdade. E se não se concretizar, não é nada. Riqueza não é o que está no chão, riqueza não é o que está no céu, riqueza não é nada disso. Riqueza é aquilo que produz renda e trabalho. Certo? Isso é riqueza, isso é desenvolvimento. Né? Então, temos sim. E outra coisa, e aí existe uma possibilidade que eu vejo, Andrade, é o seguinte, porque coisas que antes não têm valor, em determinado momento pode vir a ter valor. Agora a luz do sol passou a ter valor, antes não se sabia disso, na verdade. Agora até o vento tem valor, então, né? Você pode transformar ele em energia, você pode transformar a luz do sol. Então é assim, a indústria, ela é aquilo que é produzido no futuro, o que será produzido no futuro, nós nem sabemos exatamente, né? O importante é o impulso da inovação. O importante é o que está aberto ao impulso da inovação. O importante é você criar, digamos assim, uma certa obsessão com o negócio e com o dinheiro. O negócio de dinheiro não é coisa ruim, né? Negócio de dinheiro que bota as coisas para frente, tem que ser obsessivos. É isso que move os americanos. O que é que os chineses e os americanos têm em comum? É essa obsessão com o negócio e com o dinheiro, tá entendendo? É isso que tem que ter. Aí você transforma o mundo com a inovação, com a tecnologia, né? E é isso que traz a riqueza, que traz emprego, que traz renda, que traz produtividade, né? E as coisas se transformam. Isso vai acontecer aqui? Estou vendo, algumas coisas estão acontecendo, né? Nós estamos vendo aí nas nossas usinas, apesar do Estado estar aumentando a produção aí, né, da energia elétrica, essas novas tecnologias. Isso é o futuro. A indústria deve se encaminhar, né, no nível das novas tecnologias. Isso é que vai dar ao Piauí um impulso. Se o Ezequiel está dizendo, bem, o coco não é mais viável, porque não é, né? Porque não tem demanda, ou porque sofre a competição. Então devemos focar aquilo que nós somos capazes de inovar. Né? Porque eu acho o seguinte também, não falta vontade de inovar. As pessoas... E o dinheiro e o negócio é igualitário. À medida que você aumenta a riqueza, mais pessoas têm acesso a ela e mais pessoas têm acesso a oportunidades. O dinheiro não traz desigualdade, não, ele traz a igualdade. Porque a pessoa que vem lá de baixo pode subir também. Ele vai gerando oportunidades, está entendendo? Dinheiro traz a igualdade. Dinheiro traz oportunidade, negócio traz oportunidade. Isso é o mundo. Então, é isso que o Piauí precisa. Obrigado, doutor Ricardo. Muito bem. Diga, Andrade. Não estou ouvindo. Não estou escutando. Não, obrigado, doutor Ricardo, pela resposta. Tudo de bom. Levei muito tempo, mas eu precisava dizer isso aí. Sabe? Não estou escutando. Ele não está falando. Presidente?
Está acontecendo. Presidente, você está sem som, presidente. Ah. Voltou agora? Voltou, presidente. Tá. Então, pela ordem, o companheiro JJ Lapa. Ricardo? Oi. Doutor Ricardo? Pois não. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande falar com aquele que eu convivi, com seu pai, que foi realmente não somente um dos grandes ícones na construtora Penta, do qual eu pude justamente ter um contato mais direto naquela época, bem como a senhora sua mãe, dona Ilna Eladio Becker Ribeiro, do qual o meu querido amigo, o Rodrigo Eladio, eu tenho a satisfação de sempre estar sendo agraciado com um ósculo no cabelo todas as vezes que nós temos a reunião presencial. Obrigado. Dessa forma, eu quero simplesmente fazer o seguinte, um questionamento muito rápido. Muito propalam a respeito do Matopiba. Eu não vejo porque, na parte de economista, eu vejo as pessoas que falam no economês que o Matopiba seria uma redenção para o Piauí, Maranhão, Tocantins, o Piauí e a Bahia. Matopiba, Maranhão, Piauí e Tocantins e Bahia. Resultado, o que acontece? Gostaria de saber qual é a motivação que tem o governo do Estado para fazer com que haja envoltura, não somente da indústria, porque da indústria que eu conheço aqui somente é do meu amigo Bortoloso, que é justamente um dos gurus que nós temos aqui em matéria de soja para o Piauí, para dar uma desenvoltura no Piauí. Eu gostaria simplesmente uma situação de melhoria no que eu ainda, quando era pequeno, escrevi um artigozinho quando tinha 10 anos. O que seria o Piauí industrializado? Eu gostaria que o nobre companheiro de PhD, meu querido amigo Ricardo Eladio, pudesse me familiarizar quanto a este assunto. Muito obrigado, meu amigo JJ Lapa, e boa noite. Bem, alô? Bem, eu entendi que você quer que eu falasse um pouco sobre a soja no Piauí, é isso? E o Matopiba, a desenvoltura desse Matopiba que tanto propalam. Eu penso assim, em relação à posição do Piauí, em relação aos outros estados produtores de soja e outros produtos também agrícolas, né? Nessa grande zona de cerrado, que é chamada aí de Matopiba, eu penso o seguinte, depende muito, a situação do Piauí depende muito da tecnologia que está sendo usada e que, digamos, vai se desenvolver ao longo do tempo. A impressão que eu tenho é que o Piauí está na fronteira, não é isso? Se o Piauí está na fronteira, que as terras piauienses têm um rendimento decrescente. São piores do que o dos outros. Então, o avanço hoje chegou-se a um nível ótimo de ocupação das terras que podiam ser ocupadas, mas eu percebo que a fronteira, em parte, se esgotou. E se esgotou porque você começa a ter uma zona que é menos chuvosa, uma zona que o solo não é tão bom, você vê que não evoluiu muito do Uruçuí para o norte, não avançou. Do lado do Gurgué para lá também não ultrapassou o Gurgué, porque a terra é inferior, né? Então, de certa forma, dada a atual tecnologia, a soja e o resto da produção encontrou uma certa fronteira geográfica, né? Ela só pode ser superada agora, ela não vai mais aumentar muito, eu diria, né? A não ser que já haja uma superação tecnológica, que já foi uma grande, né? Foi exatamente uma enorme superação, avanço tecnológico que possibilitou, né, o avanço, né, da agricultura nessas terras. Eu penso que o Piauí tem uma certa desvantagem climática, uma certa desvantagem na qualidade das terras, né, e certamente o miolo, digamos assim, o miolo do Cerrado Baiano, o miolo do Cerrado Maranhense é mais produtivo do que o miolo do Cerrado Piauiense. Então, isso exigiria, eu acho, o Estado tem que pensar nisso aí, porque é uma experiência que deu certo e certamente vai continuar, porque está dando certo, não há razão para achar que, a não ser que haja uma devastação ambiental, coisa do gênero, que não parece que está
não parece que está em movimento, não é isso? Mas certamente o Piauí não é, digamos, o mais bem posicionado, embora seja, né, tenha criado uma enorme riqueza, uma enorme, né, e tem sido, de certa forma, aquilo que tem tapado os buracos aí, né, inclusive do PIB piauiense, da arrecadação, crescimento da região, empregos de qualidade, né, uma atividade hiper importante hoje no Estado, né, mas temos que ver com cuidado, ela tem problemas, não é assim, não é um paraíso de uma evolução econômica sem problema, não é de forma nenhuma. Tem que ser pensado, tem que ser apoiado pelo governo do Estado. Há denúncias terríveis aí, né, das estradas que não se completam, o dinheiro que já se gastou em tudo isso, a falta de apoio governamental. Então, isso é uma coisa que entristece todo mundo. Todo mundo aqui deve conhecer essas denúncias, né? Mas tem outros problemas também, que são problemas estruturais daquele tipo de atividade que, de certa forma, encontrou seu limite geográfico e, para avançar agora, vai ter que ter uma revolução tecnológica, eu acho. Muito obrigado, companheiro. Obrigado, companheiro JJ, ao professor Ricardo. Peço mais uma vez aos companheiros que estão com o microfone ativado para verificar, para desligar, tá? Porque às vezes dá alguma interferência. Pela ordem, companheiro Felipe Salha. Boa noite, presidente. Boa noite, meu amigo Ricardo. Boa noite a todos. Eu vou começar contando aqui uma piada diante do que foi dito pelo nosso amigo Ricardo Alage, e só deu notícia ruim. Então, diz que um cidadão chegou para outro e disse: olha, eu tenho duas notícias para dar sobre seu filho, uma boa e uma ruim. Qual é que você quer que eu dê primeiro? Rapaz, dê logo a ruim, porque depois você me dá aí a boa e levanta o meu astral. Diz: rapaz, seu filho é a maior bicha que tem na cidade, é o maior viado que tem na cidade. Diz: oh, rapaz, por dê a boa. Foi eleita rainha da primavera. Então, nós estamos mais ou menos nessa situação aqui no Piauí. Quando for dar uma notícia boa, não vai ser tão boa. Vai ser mais ou menos nessa linha. Mas eu pedi a palavra para aqui tentar dar uma complementada com os números do seguro-desemprego que saíram ontem. Ótimo. O Piauí, no mês de abril, deu entrada aqui 5.259 pedidos de seguro-desemprego. Já no mês de maio, foi 7.071. Isso mesmo com o benefício emergencial, que é aquela medida provisória 936, que cria uma estabilidade pós usufruto dela. Ainda mesmo assim está havendo demissões em grande escala. Imagina se não tivesse a medida provisória, considerando que só de medida provisória desse benefício emergencial já temos mais de 80 mil piauienses fazendo uso. Era só essas informações. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Só comentar, Felipe, comentar um pouco. Esse número que eu cheguei, o número que eu tenho de IBGE, são 57 mil demitidos, mas isso era começo de... Era até 15 de abril. Então, esse número de 80 mil é mais consistente, que deve refletir mais ou menos a realidade. Se você considerar que nós já estamos em junho, na verdade, né? Mas, na realidade, eles não estão demitidos. Eles têm que estar trabalhando para receber este benefício. Não é a demissão. Você está falando dos benefícios, tá certo. Dos que foram beneficiados pela medida provisória. De qualquer forma, eu acho que o número mais ou menos, o número razoável dos que foram demitidos é algo em torno de 70, 60, 70 mil no Piauí. Acho que é um número razoável para se pensar, uma vez que essa pesquisa do IBGE já está defasada. Agora, principalmente com essa crise, nós conseguimos ver quantos trabalhadores informais nós temos, né? Com o auxílio emergencial, já estamos chegando a mais de 40 milhões de coisas brasileiras que não apareciam em nenhuma estatística. Apareceram agora. Aqui na estatística piauiense é grande, porque são quase 58% dos piauienses, então é um número gigantesco no Piauí. E é mais ou menos isso também no Brasil. No Brasil, a média no Brasil, Felipe, são 40% da força de trabalho, de 100 milhões, é mais ou menos 40 milhões mesmo. A força de trabalho é 105 milhões
e tem 40 milhões, mais ou menos, então é mais ou menos 40%, que dá mais ou menos 40 milhões, não bate exatamente como você acabou de falar. Muito bem, companheiro Felipe, muito obrigado. Pela ordem aqui, o último inscrito, o companheiro Mário Roberto. Companheiro Beethoven também vai ser inscrito. Não, eu queria falar aí sobre o problema da soja. Eu estou muito familiarizado com esse problema porque nós temos negócio na região de Balsas. A Embrapa, durante 18 anos, ela pesquisou todo o cerrado brasileiro e transformou o cerrado num campo de produção de grãos. A produção atualmente é quase igual à do Paraná, de Mato Grosso, etc. A produtividade. São Luís do Maranhão é um porto, talvez um dos melhores do Brasil. O calado de São Luís vai de 19 a 29 metros. Se compararmos com Santos, Santos tem 12 metros. As correntes marinhas jogam a areia e tal para fora, não há um assoreamento. Atualmente, a produção da região de Balsas, ela vai em carretas até uma cidade entre o Maranhão e Tocantins. É estreito. Essa cidade fica a 200 quilômetros da cidade de Açailândia, que é já na ferrovia Norte-Sul. A ferrovia da Vale do Rio Doce. Então, a rede ferroviária vem durante 200 quilômetros, chega no estreito, já tem um terminal e a soja ela é jogada nos vagões, 140, 120, 40 vagões. E de lá vai para o porto de São Luís. São Luís tem aí uma vantagem competitiva muito grande em relação a Paranaguá, no Paraná. Por quê? Porque Paranaguá até São Luís são 3 dias de navio. São Luís, quais são os clientes da soja, algodão, milho e tal? É a região asiática. Então, passa São Luís, entra no estreito e vai para lá. Então, a produtividade está muito grande e nós, a nossa empresa, tem em Balsas um terminal de diesel e pegamos em São Luís nas nossas carretas bitrem, tritrem. Tritrem quer dizer o seguinte, que tem 60 mil litros. Colocamos no nosso terminal em Balsas, de São Luís, são mais ou menos 800 quilômetros. Terminamos no nosso terminal de Balsas e distribuímos para os produtores da região. Nós temos caminhões. Esses produtores da região são homens altamente preparados, são empresas muito grandes. Quer dizer, quem tem 5 mil hectares não tem nada, tem empresas que têm 50,
60 mil hectares plantados. Eles falam muito com a Bolsa de Chicago. Então, a região ainda tem um potencial enorme para crescer. E, com isso, o Piauí também. O Piauí está dentro desse contexto. A região ali de Uruçuí, ela vai para São Luís menos de 800 quilômetros e vai para o porto de São Luís. O ano passado, foram investidos no porto de São Luís um terminal graneleiro. Gastaram mais ou menos 500 milhões de reais. Então, o Porto de São Luís está pronto. Outra coisa, o algodão. O algodão da nossa região aqui do Piauí, e quem me disse isso foi um grande empresário que, na época, eu o ajudei. Por quê? Porque ele comprava combustível a prazo. Eu ajudei. Eles hoje têm 60 mil hectares e produzindo 30 mil hectares. O algodão dessa região, segundo um dos sócios dessa empresa, é melhor do que o de Mato Grosso, porque pelo clima. Então, eu tenho muita expectativa nessa região muito, muito densa, muito grande. E, com isso, nós temos a capacidade de crescer ainda. A Embrapa, voltando à Embrapa, eu estive durante essas pesquisas da Embrapa, que elas faziam na região de Balsa e na região ali de São Francisco. 18 anos. E estava fazendo uma pesquisa, numa empresa de um amigo meu do Rio Grande do Sul, era um gaúcho holandês. E o que era a pesquisa? Porque na região tem um momento que eles chamam 15 dias que não chove, aí a produtividade cai. Então, a pesquisa levou um pesquisador, tirou um pé de soja e me mostrou. Eles fizeram com que a raiz colocasse água numa espécie de tubérculo, altamente moderna. E a plantação também, eles plantam, não é a semente, já é a árvore. Com isso, eles competem tranquilamente com os Estados Unidos, que são atualmente os maiores produtores agrícolas do mundo. Mas o Brasil hoje, ele produz alimentos para uma população da ordem de 1 bilhão de pessoas. Obrigado por me ouvir. No meu tempo de vocês, mas eu me arrisquei a falar. Ótimo. Excelente, excelente, Sebastião. Eu concordo com você. Eu acho que é uma história de sucesso, né, no Brasil. O desenvolvimento da tecnologia foi brasileiro. A construção desse enorme aparato produtivo, a capacidade de competir internacionalmente. Realmente o Brasil hoje tem uma enorme. Ele é imbatível hoje, né, em termos de competição nessa área. E eu acho mais importante é o seguinte, há uma perspectiva do Brasil superar os Estados Unidos hoje. Por incrível que pareça, os Estados Unidos é uma nação tão forte que eles são o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Imagina isso, cara. Os Estados Unidos, além de ter uma indústria, né, dominante em várias áreas, informática e tal, tudo isso que a gente mexe aqui no nosso celular é americano, mas eles também são o maior exportador de alimento do mundo. A perspectiva é que o Brasil passe os Estados Unidos, porque nós temos mais potencialidade do que eles. Nós não ocupamos ainda toda a terra, não é isso? Ele já, digamos, dos 200 anos de avanço capitalista do campo americano, eles já
já fizeram o que tinha que ser feito, ocupar as terras que eram possíveis de ser, né, ocupadas. O Brasil ainda não terminou o seu processo, ainda está em andamento. Nós vamos superar os americanos com o uso de tecnologia, como você falou aí, né? Então, nós temos um enorme impulso tecnológico, um enorme impulso de inovação, e isso sim leva ao desenvolvimento, né? É digamos, um caso de sucesso absoluto, né? Com determinados limites, óbvio, né? Não vamos expandir para sempre, depende da demanda também, mas, né, é um caso de sucesso. Obrigado ao companheiro Beethoven pela sua aula, governador Beethoven. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E ao professor Ricardo, né, que na sua experiência trouxe agora notícia boa, professor. Quer dizer, a gente tem essa perspectiva aí, né, de superar os Estados Unidos. Sim, né? sim. Então a gente já vai nessa linha aí otimista, né, do que o brasileiro tem. Então, o companheiro Mário Roberto, agora sim com a palavra. Presidente, queria parabenizar o professor Ricardo pela palestra, excelente palestra. E, rapidamente, porque o Andrade, ele usa aquela desculpa, né? Que ele diz assim, rapaz, o Cordão ia fazer a palestra, mas quem fez a palestra foi o fulano, aí ele faz a palestra dele e ninguém percebe, né? Então, eu vou partir diretamente da pergunta. O Ricardo falou que tinha, inclusive, participado da equipe do Luciano. Tá? E a minha pergunta é a seguinte, Ricardo. Se você fosse o secretário de Planejamento do Piauí, quais seriam os seus 5 pilares? Eita, pergunta difícil essa. A pior de Pode todas. ser só 2. Ele fala 5 porque é exagerado. Só 2. Eu acho. Não, o primeiro ponto é a reconstrução da burocracia, né, para trabalhar no órgão. Não existem recursos humanos ali, nem de longe suficientes para se pensar a questão do desenvolvimento no estado do Piauí, né? O outro ponto seria, digamos, ter metas, né? Porque não existe meta de crescimento, tem uma política. Quer dizer, você tem que construir uma burocracia, essa burocracia tem que, afinada com o governo que entrasse, teria que ter, digamos, as suas metas voltadas para o desenvolvimento econômico, e aí sim, de uma forma... Estamos cansados de ver governador viajar para a China, viajar para o lugar, e não vai, na verdade, são coisas que não trazem nada, nem nunca vão trazer, não sei quantos anos que é assim. Então, não tem um método, na verdade, não tem uma equipe que trabalha nisso, né? Então, você tem que construir a equipe, construir a ideia, você tem que reformar aquilo ali, e você tem que se aproximar, digamos, daqueles órgãos que são capazes de financiar aquilo que o Estado se põe a fazer. E isso assim, se você, num certo otimismo, que você acha que o Estado é capaz, digamos assim, né, de levar ao desenvolvimento. Se é que ainda existe, digamos assim, essa possibilidade. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu acho que o Estado pode dar o apoio tecnológico, o Estado pode criar, né? O Estado pode ajudar o financiamento. A CEPLAN podia ser um local, digamos, né, onde isso poderia fluir com técnicos internacionais, técnicos piauienses, técnicos brasileiros, já trabalharam nas mais diversas áreas da economia, né, brasileira ou internacional, fazer essa aproximação entre o empresário, o industrial, né, e também, né, as correntes de crédito. Se você notaram o que eu falei, eu tenho uma certa... A CEPLAN serviria para, digamos, ser um órgão que iria captar o capital necessário. Eu não sei se existe tanto problema de capital. Hoje, como a teoria sempre bateu muito na questão do capital, eu não vejo, por exemplo, que grandes empresas em Teresina têm um problema de capital. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. As empresas de Teresina, de médio, de tamanho médio ou tamanho grande, têm fácil acesso a capital. O capital não me parece ser o mais grave problema, né? Vai ter que mudar mesmo a mentalidade. A mentalidade, isso leva mais tempo, né? A CEPLAN podia ser também, quer dizer, é claro que ela poderia aproximar o capital de fora do capital piauiense. Talvez essa seja uma das missões. Além de reconstruir a burocracia, reconstruir o órgão, trabalhar nas metas, afinado com o governo que entra, digamos, o governo ter disposto também a fazer sacrifício nessa direção, gastar dinheiro nessa direção, isso não dá para fazer nada, né? E aí também aproximar o capital, né? Mas eu fico pensando assim, mas será que o problema mesmo é o capital? É uma mentalidade que tem que ser transformada, né? Então, ela podia ser também um centro intelectual,
de transformação da mentalidade. Vamos dizer, o dinheiro é bom, negócio rende de emprego, negócio iguala as pessoas, negócio cria oportunidades. Você tem que dizer isso o tempo todo, porque eu não vejo as pessoas dizerem isso, eu não vejo o governo dizer isso. Nunca nem escutei, na verdade. Essas coisas que são verdades básicas, que todo governo do mundo inteiro entende, nosso governo não entende. Então, a CEPLAN podia, digamos, ser o órgão que suplementasse, digamos, essas terríveis falhas que eu vejo, e criar, digamos assim, um mínimo de algo que fosse pró-business, pró-negócio, porque isso, de certa forma, está faltando e é muito no Piauí. É isso. Obrigado. Obrigado, companheiro Mário, e também ao professor Ricardo Alage. Não tem mais nenhum inscrito, eu só queria, então, encerrar com aquela minha pergunta, professor. Eu acho que ninguém perguntou. Objetivamente, nós temos soluções, saídas. Procure fazer uma síntese aqui para a nossa noite melhor um pouco. Acho que eu já respondi um pouco isso, né? Eu penso, Cláudio, não é trabalho, não é um trabalho de curto prazo, não. É um trabalho muito difícil, né? Ele depende, talvez, hoje, mais do empresariado do que do próprio governo. Eu acho que no futuro, cada vez mais, o governo, o Estado, vamos dizer, o Estado vai ter menos recursos. Hoje em dia, o foco do Estado é muito na questão, da política social, sobra cada vez menos dinheiro, para qualquer tipo de incentivo. E não parece que as coisas vão mudar, então temos que pensar que a solução está realmente na iniciativa privada. E vai ser assim, como de resto do mundo inteiro. Os Estados, eu acho que há um certo esgotamento, digamos assim. A própria política social ela chegou a um determinado ponto que ela vai ter que parar, porque senão o Estado vai ser incapaz mais de investir. Nós estamos exatamente no Brasil hoje vivendo esse dilema. O maior problema do Brasil hoje é o quanto de Estado e quanto de iniciativa privada nós devemos equilibrar, balançar. Eu estava lendo outra estatística que as pessoas não conhecem muito, outra estatística. Você sabe quantos contra-cheques o governo federal entrega por mês? Alguém tem noção disso? Vou dizer para vocês, são 60 milhões. Já pensaram nisso? 60 milhões de contra-cheque todo mês. Somando tudo. Gente, nós somos, quer dizer, um estado de bem-estar social muito, mas muito. Essa coisa de dizer que o Estado é liberal, que não é, meu Deus, como é que é liberal? Se ele assina 60 milhões de cheques por mês. Nós chegamos no limite, quer dizer, a coisa vai, ela tem que voltar. Se a coisa vai muito para um lado, ela desequilibra. Então tem que ter de certa forma, o atual governo, com todos os seus problemas, parece que é o foco. Eles estão enxergando isso. Como você pode conviver com 60 milhões de contra-cheques todo mês, somando tudo? Previdência, Bolsa Família, o Fundo Rural, os servidores públicos, 60 milhões. Eu acho que já passou de 60 milhões. Deve ser 61 milhões, mais ou menos, nesse momento. Então, é um Estado hipertrofiado. Sobra muito pouco dinheiro para investir. Quem tem que investir? Iniciativa privada. E vai ser assim. A não ser que mude tudo, a não ser que o país, não vamos mais praticar as políticas sociais, mas eu creio que isso vai acontecer em larga escala. Isso vai se manter, vão tentar ir consertando. A coisa vai toda por etapas. Isso? E eu não creio que o investimento privado, o investimento público cresça no Brasil, como cresceu nos anos 60, 70. Não creio mais que nós vamos ver isso. A tentativa da Dilma foi um desastre completo. Ela tentou aumentar o investimento público e deu no que deu. Acabou com as contas públicas no país. Então, já mostrou que não vai dar certo. Então, o caminho é o investimento privado. O caminho é a riqueza se constituir a partir disso aí. E é assim que eu vejo. Mas não é também uma tarefa fácil no Piauí, no Brasil, e muito menos no Piauí. Isso vai levar um tempo para sair dessa crise, para chegar a uma nova, se é que vai se chegar a um novo consenso, digamos, sobre o papel do Estado no Brasil. É isso. Obrigado, professor. São 2h10 de reunião, né? Nós começamos às 8 em companheirismo e logo em seguida nós começamos a reunião formal. Então,
com esta reunião, com esta brilhante palestra do professor Ricardo Alágio, nós encerramos o ciclo de palestras dessa gestão. Então, foi uma forma da gente, o nosso clube criou, porque foi uma aceitação do clube, essa forma de reuniões todas com palestras até agora, desde quando nós começamos a pandemia, esse momento de reuniões nesse formato. E a aceitação do clube foi muito boa, então não poderia, professor Ricardo, encerrar de uma maneira tão brilhante esse momento, com essas informações, como disse o companheiro Cordão aqui nos nossos comentários, com informações técnicas. Né? Acho que nós já enchemos tudo que podia de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu quero isso. Então, tudo que foi dito aqui demonstra a importância dos números, dos dados reais, concretos, não a gente ficar com o PIB em perspectiva, que é uma coisa, né, como o senhor disse, que ninguém sabe nem o que é isso, né? Então, é uma situação muito complicada. Bom, então, muito menos o governo sabe. Se os estudiosos não sabem, quem estuda não sabe, imagine, né, quem está vivendo com outros objetivos. Bom, mas muito obrigado mesmo, professor. E eu queria também, a pedido de algum dos nossos companheiros, companheiro Andrade, companheiro Ezequias, também a meu pedido, que o senhor disponibilizasse esses dados, ou para mim, ou para o companheiro Rodrigo, para a gente colocar para o grupo, para quem quiser ter acesso, né, nas suas atividades aí, se for possível, o senhor passar para a gente esses dados. Obrigado. Vai ser preso se passar essas atividades. Não, os dados, os números. Os números são, né, pesquisas, então não... então não tem muito o que... Pesquisa com parâmetros técnicos, então não tem como fugir deles. Não tem. Muito obrigado mesmo. E aí fico no aguardo dessas informações. E queria também agradecer a presença honrosa de 3 ex-governadores do nosso distrito, também prestigiando as nossas reuniões, praticamente todas as reuniões, governador Edilson, governador Pedro Augusto, governador Beethoven, sempre participando, é um estímulo para a gente, nós que estamos aqui na presidência, porque os companheiros sabem, os companheiros governadores sabem, mas eu quero ratificar a força que vocês trazem ao nosso clube com a presença de vocês, com a reunião, porque mostra que nós estamos no caminho certo, que o clube está no caminho certo. As palavras de incentivo, a de organização, de perspectiva, sempre positivo. Então, isso é muito bacana para a gente, muito bom para a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, nesse dia. E, por fim, agradecer a todos os companheiros que participaram e contribuíram bastante para essa brilhante reunião. Já estou com saudades aqui desse formato. Vamos ver se, na sequência, o companheiro Samuel, que vai ser o próximo presidente, qual vai ser o formato que ele vai imprimir, aí é com ele. Nós vamos ficar só na torcida para que seja o melhor possível. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Declaro encerrada a nossa 36ª reunião ordinária do Rotary Club. Presidente, tem um futuro governador Andrade Júnior, que você esqueceu de falar. Ah, sim, mas eu falei no início, tá certo. No início. Tá? Eu, então, agradeço a todos, muito obrigado, declaro encerrada a nossa 36ª reunião ordinária e fiquemos, então, em companheirismo e peço que encerre